esse é o capítulo do dia. Se você gosta de assistir a novela Sim a Moça, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo. Na casa do Fontes, Cândida, Fontes e Inês estão conversando e a Cândida pede desculpas por tudo. E o Fontes diz que não tem do que se desculpar e a Inês diz para a baronesa que ela pode contar com ela para o que precisar. E a Cândida agradece e pede para se despedir assim a moça. E na casa do barão, o barão e Bastião estão conversando. E o barão diz com quem elas foram para a cidade, o Bastião diz sozinha. E o barão diz como? Sozinha. E o Bastião dizia a baronesa que foi dirigindo a charrete. E o barão diz, eu não acredito. A Cândida enlouqueceu. Enquanto Bruno fica irritado de ver o Fulgêncio deitado e chama ele de vagabundo, Fulgêncio diz que está lá, esperando a carta de alforria ou alguém dar cabo da vida do barão, porque ele sabe que o ouro está ali escondido e alguém vai acabar com o barão por causa do ouro. E o Bruno diz que o ouro é historinha, e o Fulgêncio diz que sabe que tem ouro, mas não sabe aonde. Enquanto a Cândida está na estrada com a charrete empacada porque o cavalo se descontrolou e ela tenta puxar o cavalo, a charrete não consegue e o Ricardo passa ali perto e vê a baronesa em perigo e corre para salvá-la. E o Ricardo pergunta o que a Cândida estava fazendo ali, sozinha. Cândida diz que estava voltando da cidade porque foi levar assim a moça para o Rodolfo. E o Ricardo olha para o cavalo e diz que o cavalo quebrou a pata, que ele vai ter que sacrificar o bichinho e que ele mesmo leva a Cândida para casa. E na casa da Nina, Adelaide chega lá com as coisas dela e pergunta onde ela fica. E a Nina pergunta do José Coutinho. Adelaide diz que não quer saber dele, não. Enquanto José Coutinho está conversando com Coutinho, diz por que o senhor fez isso? E o Coutinho diz, eu não fiz nada de errado, só alforriei a sua esposa. Isso não é nada de errado. E o José Coutinho diz que com a carta de alforria ela me abandonou. Enquanto na estrada, o Ricardo finge que atira no cavalinho e solta o cavalinho, diz que agora ele é livre. Ricardo chega perto da Cândida e diz que foi muito ruim para ele ter feito aquilo e finge que atirou no cavalinho. E a Cândida diz, eu não deveria ter me aventurado, eu não sei guiar a charrete. E o Ricardo diz que é porque a Cândida é muito delicada, apenas por isso. Mas que ele vai ajudar a Cândida. Ricardo quase beija a Cândida fica nervosa, se afasta e diz que só foi levar assim a moça, que ela deve estar enlouquecendo e começa a chorar. Ricardo abraça forte a Cândida. E na casa do Fontes, Inês e Sim a Moça estão conversando. Inês mostra o quarto da Sim a Moça e diz que está feliz com a Sim a Moça ali, que vai cuidar dela, como prometeu para Cândida. Sim a Moça diz que está envergonhada porque desconfiou do Rodolfo e fez ele sofrer. E a Inês diz para Sim a Moça esquecer isso, porque a única coisa que importa agora é que ela está ali com o Rodolfo e que eles serão felizes. E que todos estão felizes com a chegada do neto ou da neta. E assim a moça pede perdão para Inês e diz que jamais poderia ter desconfiado do Rodolfo. Enquanto o Ricardo está levando a Cândida de charrete, Cândida agradece o Ricardo, diz, eu não podia deixar a baronesa sozinha na estrada. Cândida diz, você foi muito gentil. E o Ricardo diz, hoje é o dia mais feliz da minha vida. E a Cândida muda de assunto e diz, sua mãe me disse que você está de casamento marcado com a Ana. Ela é linda, né? Você tem muita sorte. Ricardo fica incomodado com a conversa e a Cândida diz, a Ana deve gostar muito de você. E o Ricardo diz, Cândida diz, você deve gostar muito da Ana. Ricardo diz, gosto. Cândida diz, você não parece animado com o casamento. E não parece nada feliz com esse casamento. E a Ricardo diz, eu ia estar feliz se fosse a senhora noiva. Eu queria estar casando com a senhora. Cândida fica nervosa. Ricardo diz, não foi isso que eu quis dizer. Não foi. Mas me desculpe, eu não quis faltar com respeito. Cândida, nervosa, diz que é melhor não conversarem mais. E o Ricardo diz, quer saber?
A hora que a senhora ficar viúva, eu largo a Ana e fico com a senhora. Cândida fica super nervosa e Ricardo diz, mas infelizmente a baronesa não ficou viúva ainda, né? Enquanto na casa do Fontes, Ruth e sim a moça estão conversando e a Ruth diz que finalmente agora o Rodolfo vai voltar a ser feliz. Sim, a moça pergunta onde o Rodolfo está e a Ruth diz que está se cuidando porque estava muito desleixado. Fontes chega e pergunta se está tudo bem com a Sim a moça. Sim, a moça diz que sim. E o Fontes diz que qualquer coisa que ela precisar é só ela falar. E que agora ela é como se fosse filha dele e da Inês. Fontes vai conversar com a moça sós no escritório e diz, eu sei o que você passou vendo seu pai após o tiro, né? Sei que não deve ter sido fácil para ele também quando você levou o tiro. Resumindo, o que eu queria dizer é que o seu pai ama você do jeito dele, mas ele a ama muito. O barão só não sabe expressar os sentimentos e não entendeu ainda que você é uma guerreira, uma filha maravilhosa e que também terá um filho ou uma filha que também será um guerreiro ou uma guerreira. Sim, a moça agradece o carinho do Fontes. Enquanto Cândida e Ricardo estão quase chegando na fazenda, o barão e o Bastião estão conversando. O barão diz por que ela está demorando tanto. E o Bastião diz, o que você saber? E o barão diz, ela tem que trazer assim a moça de volta. Ela tem que trazer assim a moça de volta. Eu quero a minha filha aqui, eu quero meu neto. O barão começa a gritar, enquanto Cândida e Ricardo chegam em frente à casa. Ricardo e Cândida descem da charrete. O Ricardo diz que vai desatrelar o caramelo e vai ir para casa. Cândida agradece e diz que é melhor ele ir embora. Cândida diz que é melhor o Ricardo ir embora antes que alguém o veja. E o Ricardo diz que vai pensar na baronesa a vida toda e que não é para a baronesa esquecer disso nunca. Cândida fica nervosa. Cândida entra na casa, entra no quarto e pergunta para Bá onde o barão está. E a Bá está por aí esperando assim a chegar. Cândida está nervosa e a Bá pergunta o que aconteceu. E a Cândida diz, aconteceu sabe o que, Bá? Eu traí o meu marido. Foi isso que aconteceu. Mas só na minha cabeça, Bá. Cândida chora. Bá pergunta de quem a baronesa está falando. E a Cândida diz, estou falando do Ricardo. Enquanto Ricardo está indo para casa feliz da vida e diz, eu sei que ela gosta de mim, eu sei que ela também me ama. Na casa do barão, Cândida e o barão estão conversando e o barão diz, cadê assim a moça Cândida? E a Cândida diz, eu levei ela junto com o marido dela. E o barão diz, você me paga. Um dia você me paga. A Cândida diz, e um dia você vai me pagar por tudo que você me fez também. E o barão diz, do que você está falando? E a Cândida diz, da Maria das Dores. Enquanto Ricardo chega em casa, Rodolfo está no quarto feliz da vida, se arrumando e diz, ela voltou. Finalmente, assim a moça voltou para mim. O pesadelo acabou, Ricardo. E o Ricardo diz que está muito feliz e o Rodolfo diz, me faça um favor, por favor, meu irmão, não toque no nome da baronesa. Por favor. Ela não pode saber dessa sua paixão maluca pela mãe dela. E o Ricardo diz, mas tá certo. Ricardo diz, eu fico emocionado com a sua felicidade, meu irmão. E olha aqui, ó. Eu sei que assim a moça te ama como você ama ela, porque a baronesa me contou. E o Rodolfo diz como. E o Ricardo diz que eu levei a baronesa em casa e dei cabo do cavalo dela para levar ela para casa. Foi isso. Na casa do barão, o barão pergunta como a Cândida voltou. E a Cândida diz que o cavalo deu um passo em falso e que tiveram que sacrificar o cavalo e que um estranho estava passando na rua e a levou até a fazenda. Atrelou o cavalo dele à charrete dela. E o barão diz, que estranho é esse? E a Cândida disse, se eu soubesse, não seria um estranho, não é? E o barão disse, está certo. E por que falou da Maria das Dores? Cândida disse, foi bobagem minha. Agora vou descansar. E o barão disse, eu não terminei de falar. E a Cândida disse, pois eu estou cansada. Depois conversaremos. E sai. E o barão fica falando, por quê? Por que essa história de Maria das Dores, hein, Bá? Por quê? E a Bá diz, eu que vou saber. E o barão diz, ela está me enfrentando. É isso que ela está fazendo. E o barão
jura trazer assim a moça de volta, e a Bá diz que ela não vai querer voltar. Na casa do Manuel, o Manuel chega em casa e a Ana e a Nina contam que a Adelaide vai ficar com a Ana na fazenda depois do casamento porque ela abandonou José Coutinho. E o Manuel diz, quero ver como que eu vou me explicar para José Coutinho agora, já que ele é o meu sócio. Na casa dos Fontes, sim, a moça, Rodolfo e Rafael estão conversando. E o Rafael diz que bom que você voltou, sim, a moça. Para o Rodolfo, ele estava a ponto de enlouquecer. E você sabe que não foi ele que atirou no barão, né? Sim, a moça diz, eu sei. É que eu estava confusa, eu fiquei muito triste ao ver o meu pai na cadeira de rodas. Eu fiquei confusa. Rafael diz, eu também senti muito o que aconteceu com ele. Eu esqueci da promessa que eu fiz quando o pai José morreu. Aliás, eu vou esquecer, sim, a moça. Eu vou esquecer da promessa que eu fiz de acabar com o barão, porque isso não vai me levar a nada. Esse ódio não me levará a lugar nenhum. Quero que vocês sejam felizes. Apenas isso. Rafael vai embora e o Rodolfo diz, eu cheguei a pensar que tinha sido ele. Na casa do barão, Cândida diz para Bá que vai dormir no quarto da sim, a moça, que já está cansada das loucuras do barão. E a Bá diz que a baronesa está pensando no Ricardo. E o Ricardo deve estar pensando na baronesa. E a Bá fica falando e a Cândida fica incomodada e diz para a Bá não falar mais nisso. Cândida diz que não aguenta mais viver com o barão, que tem vontade de pegar as coisas dela e sumir dali. Bá diz, a baronesa não para de pensar no Ricardo. E a Cândida diz, ele é doce e gentil e se preocupa comigo, se preocupa com os meus sentimentos. E a Bá diz, ele é o contrário do barão, não é? E a Cândida diz, sim, ele é o oposto do barão. E às vezes eu me pergunto em que momento eu deixei de amar o barão. E a Bá diz, o amor é uma flor delicada, que tem que ser cuidada todo dia com amor e carinho, senão acaba. E a Cândida diz, eu só sei que eu queria ir embora daqui e ficar longe do barão. E a Bá diz para a Cândida não falar da Maria das Dores. E a Cândida diz, eu acho que se o barão souber que tem um filho varão que ele tanto queria, ele deixa assim a moça em paz. E a Bá diz, ele nunca vai aceitar o Rafael como filho. Cândida chora e a Bá diz, quem sabe, quando assim a moça tiver o filhinho dela, que seja um menino, aquete o coração do barão e ele mude e pare de atormentar a vida de todos. Cândida chora e a Bá abraça a Cândida. E esse foi o capítulo do dia. O que vocês estão achando da novela, hein? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus.